Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida e independência financeira. Matheusão, muito bom estar contigo aqui. E aí, Renanzão? Vamos com tudo? Vamos com tudo, vamos falar sobre fundos imobiliários e ninguém melhor do que você, nosso especialista aí, nosso pai dos investidores Profad, Renan. Mas fundos imobiliários, antes de a gente falar sobre fundos imobiliários, vocês precisam se inscrever no canal. Quem tá aí no YouTube, já ativa o sininho para receber todos os episódios novos. Não esquece de deixar o teu like e compartilha lá nos grupos do WhatsApp que eu sei que você tem, porque fundos imobiliários tá no auge e esse é o melhor momento para você investir em FIs, fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário, o que você quiser. Então, aproveita e faz isso. Você que está no Spotify, também compartilha com a galera. Não esquece de deixar aí uma avaliação de 5 estrelas e seguir a gente, porque esse é o nosso Pix, né, Matheus? A gente fala que a gente tem conteúdo gratuito, mas nunca é gratuito. O Pix que a gente recebe vale muito mais do que isso. Mas vamos lá, Matheusão. Com certeza. Vamos lá, Renan. E aí, é isso que você vai explicar pra gente. Você falou que tá nesse melhor momento de fundos imobiliários. A galera quer entender, eu também quero entender um pouco o motivo e queria saber de você. Mas antes da gente começar, Renan, o que são fundos imobiliários, Renan? Como que eles funcionam isso aí? Fundos imobiliários, os famosos FIs, são ativos financeiros onde nós investimos em empreendimentos imobiliários e nós recebemos um aluguel mensal dos inquilinos desses empreendimentos, né? Basicamente, desses empreendimentos imobiliários. Então, é a melhor maneira que você tem hoje de gerar uma renda mensal através de aluguéis sem precisar ter um imóvel no seu nome. Então, você está me dizendo que, por exemplo, esse prédio aqui que a gente está gravando aqui, ele é um prédio comercial, né? E que eu posso receber um aluguel sem ter uma parte dele aqui em tese física? Sim. Por exemplo, se esse empreendimento, né, essa sala comercial ou esse prédio comercial, ele estiver sendo gerido por um fundo imobiliário, estiver listado na bolsa, a gente pode ser cotista desse fundo, que não é sócio que chama, a gente chama de cotista, e comprar cotas desse fundo, seja a partir de R$100, a partir de R$50, a partir de R$120, dependendo do fundo. E todos os meses, por exemplo, o dono dessa sala comercial que paga o condomínio, o outro que paga aluguel, tal, vai ter um montante onde vai ser gerido através de uma administradora e o que sobrar, ele divide entre os cotistas. E nós, como cotistas, vamos receber mensalmente. Uma espécie de aluguel mesmo. Por isso que o fundo imobiliário, a gente fala que recebe um aluguel mensal sem precisar ter o imóvel. Porque o imóvel não precisa estar no meu nome, eu não preciso desprender, por exemplo, para comprar uma sala comercial de 300, 400 mil reais, eu posso começar com R$100, R$200, R$400. Entendi. Então, pensando, Renan, quais que seriam assim, as principais que você considera vantagem de você investir em fundos imobiliários em comparação com um imóvel, a compra direta de um imóvel? Por exemplo, se tem uma pessoa aí com 200 mil e ela quer dar de entrada para comprar uma casa, qual que seria a vantagem dela investir esse valor e não dar de entrada numa casa, por exemplo? Então, tudo depende do objetivo da pessoa. Mas as principais características e vantagens de você investir em fundo imobiliário e não no imóvel físico, primeiro, você tem uma baixa barreira de entrada. Então, você consegue com um capital muito pequeno começar a investir e ter acesso a empreendimentos imobiliários multimilionários, como shopping center, galpão logístico, coisas que você não conseguiria ter acesso só com 100 mil reais, por exemplo, 200 mil reais. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda, você tem uma alta liquidez. O que é liquidez? É a facilidade que você tem em vender o teu ativo, seja ele um imóvel físico ou um fundo imobiliário, e o dinheiro entrar na sua conta. Então, ela é uma alta liquidez porque eu posso vender hoje e daqui a 2 dias o dinheiro está na minha conta. Ponto. Eu não consigo fazer isso no imóvel. Eu posso até vender hoje, mas tem todo um trâmite de burocracia, documentação e tal, e pererê. Até sair, vai para um mês, mais de um mês. Então, essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem, os aluguéis são isentos de imposto de renda. Então, os aluguéis, quando a gente faz, eu tenho uma casa e eu alugo aquela casa, o aluguel que eu recebo, eu tenho que pagar imposto de renda. E aí depende da renda que você tem, pode chegar até em 27,5%. Já
os fundos imobiliários, os dividendos, ou seja, o rendimento que eles pagam mensalmente, que a gente chama de aluguel, ele é isento de imposto de renda. Já é líquido na sua conta. Você não precisa pagar imposto de renda nesses dividendos mensais que você recebe. Então essas são 3 principais vantagens para você investir em fundos imobiliários e não, né, investir no imóvel físico. Legal. E pensando assim em rendimento, Renan, qual que rende mais assim na prática? Eu investi, claro, a gente sempre vai pensar em ter bons fundos imobiliários ou ter um imóvel. Qual que vai me pagar mais mensalmente ali? Uma das vantagens de você investir em fundos imobiliários é porque o rendimento mensal é bem maior do que o rendimento mensal de um aluguel de um imóvel físico mesmo. Se você for ver hoje, dependendo da cidade que você está do Brasil, varia ali a porcentagem de aluguel de 0,4% a 0,5%. Dificilmente você vai conseguir 0,6%, tá? Mas 0,4%, 0,5% ao mês em relação ao valor do patrimônio. Então, por exemplo, se você tem um imóvel de 100 mil reais, você vai receber em média um aluguel de 500 a 400 reais por mês. Já no fundo imobiliário, se você constrói uma carteira conservadora, você consegue ter aí 0,8%, 0,9% ao mês. Se você monta uma carteira moderada, você consegue ter 1%, 1,1%. Uma carteira mais arrojada, você consegue ter aí de 1,1% até 1,5%, dependendo do mês. Tá? Então vamos supor que a gente comece ali no conservador, 1% ao mês. É super tranquilo de você conseguir. E aí você vai receber, por exemplo, 100 mil reais, você já teria uma renda mensal de R$1.000, ao invés de 400 e 500 reais. Então essa é uma baita vantagem para você investir o teu dinheiro no fundo imobiliário e não comprar ou construir um imóvel para viver de aluguel dele. Show de bola. E pensando nisso, quais riscos que a gente deve considerar ao investir em FIs, Renan? O risco de investir em FI é que ele é renda variável. Então ele tem a oscilação do mercado, tem o sobe e desce na cotação do fundo imobiliário. Então o principal risco é você tomar a decisão errada, comprar o fundo imobiliário errado, ou seja, um fundo imobiliário ruim, olhando só para, por exemplo, o quanto ele te paga por mês, que é a maior cagada que existe. Tem muita gente que faz isso, né? Maior burrice, porque você vai olhar só para os dividendos, que a gente chama, que é o quanto ele vai te pagar por mês, você vai pegar o maior. Só que o maior, às vezes, ele vai ser... Só tem um tipo de imóvel, só tem um inquilino, e aí se aquele inquilino sai, acabou. Você fica sem renda. E aí o fundo desaba. Então, eu sempre falo, o maior risco de você investir em fundo imobiliário é você investir sem saber, sem conhecimento, e investir em algo que você não está analisando e escolhendo bem. Então, você comprar fundos imobiliários ruins, olhando só para um único indicador, esse é o maior risco que tem, que aí sim você pode perder dinheiro quando você resgata, que vai estar bem desvalorizado. Show de bola. Então, a pessoa ela só vai perder dinheiro mesmo se ela não souber escolher, né? Se ela escolher um ativo errado, né? E aí a gente já falou, né? Como ganhar e tudo mais. Agora, quais são os tipos de FIs que existem hoje disponíveis para a gente investir? Hoje tem algumas classes de FIs. Tem o FI de papel, o FI de tijolo, tem os FIs híbridos e tem os FOFs. Então, os FIs de papel são aqueles que estão... eles estão investindo em títulos do mercado imobiliário. Ou seja, são papéis mesmo. Títulos de renda fixa, como CRI, como LCI, letra hipotecária, algo nesse sentido. Já os de tijolo é tudo aquilo que a gente fala que tem alvenaria. Né? Tu bate assim na parede, tem tijolo mesmo. Então, beleza. Como, por exemplo, shopping center, galpão logístico, hospitais, residência. Isso tudo são fundos de tijolo. Os híbridos é um fundo imobiliário que tem tanto papel quanto fundo de tijolo. Então, eles são os híbridos. Está misturado. E os FOFs são os fundos de fundos imobiliários. São os fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Então, ele pode comprar tanto fundo de papel, fundo de tijolo, fundo híbrido. Então, ele compra fundos imobiliários. Ele não tem nenhuma estrutura física e nem papéis. Ele compra só outros fundos imobiliários. Então, tem esses 4 tipos de fundos imobiliários hoje no mercado financeiro. Show. E dentro desses 4 tipos, tem algum que eu precise dar preferência? Por exemplo, o de tijolo ele paga mais. Ou não, depende também assim do cenário econômico que a gente está vivendo. Como é que você explica isso? Cara, a regra número 1 da produtividade financeira é diversificar. Diversificação é a palavra-chave para o sucesso.
Então, se você me perguntar qual o melhor fundo imobiliário para investir, a pergunta é quais são? E aí eu falaria papel, tijolo, híbrido e fofo, que são todos os tipos. Mas se você estivesse começando hoje, com pouco conhecimento, com pouco dinheiro, eu começaria nos FOFs, que são os fundos de fundos. Por quê? Você fica mais diversificado comprando um único fundo imobiliário. Por exemplo, vou comprar um fundo imobiliário que vai me custar R$100. Só que dentro daquele fundo tem vários outros fundos imobiliários de vários setores e vários segmentos diferentes. Então lá dentro daquele fundo imobiliário que eu comprei, vai ter fundo de shopping center, vai ter fundo de galpão logístico, vai ter fundo de papel, atrelado ao IPCA, atrelado ao IPCI, ao CDI. Então, assim, é uma gama muito grande de outros fundos imobiliários em um único fundo imobiliário. Então, é uma maneira de você diversificar e se expor menos ao risco quando você está começando. Show, beleza. E pensando em rendimento, né? Como é que é feito esse cálculo? Tipo, como é que são distribuídos esses rendimentos dos FIs? O dinheiro vem para conta? Como é que isso é feito? Primeiro, a forma dos fundos imobiliários pagarem eles têm, por lei, eles são obrigados a distribuírem, no mínimo, 95% do lucro daquele fundo imobiliário. Então, 95% do lucro. Isso ao longo de um ano. Tá? Ao longo de um ano. Isso. Entendi. Então, como é que funciona? Tem toda uma gestão, onde ele já tem um certo padrão e uma previsibilidade em relação à quantidade de ativos que eles têm, de aluguel, quanto que vai receber, quanto vai entrar, mais taxa de saída do pessoal, os imóveis vão estar com uma vacância e tudo. Eles chegam no ponto e falam assim, dá pra gente pagar todo mês tantos por cento, por exemplo. Vamos supor aqui que dá pra pagar 0,9%. Beleza. Pagou 0,9% todos os meses. Chegou em dezembro. Se o somatório disso bateu 90% do lucro que o fundo teve, ele vai distribuir no último mês o que ele já distribuiu e mais esses 5% do total que ainda falta para ele cumprir e estar dentro da legislação. Então é assim que os fundos imobiliários distribuem. Diferente de, por exemplo, dos REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários americanos, que até veio de lá a ideia de ter fundos imobiliários. Os REITs, eles são empresas do segmento imobiliário lá nos Estados Unidos. Então lá eles podem trabalhar de forma alavancada. O que é isso? Eles podem pegar empréstimo para crescer o negócio. Os fundos imobiliários não. Por isso eles são fundos, não são empresas. Eles não podem trabalhar alavancado. O que é isso? Eles não podem pegar empréstimo para crescer o negócio. Então toda vez que eles querem crescer, eles precisam emitir novas cotas. Por isso que às vezes aparece emissão de novas cotas e tal, aí dá preferência para quem já tem e depois para o mercado. Então, basicamente, é assim que eles distribuem. Até 95%, na verdade, no mínimo, 95% do lucro do fundo, tá? Então tem que pagar todas as despesas, o que lucrou, eles distribuem dessa maneira em até um ano. E como que a gente recebe? Todos os meses vai cair na tua conta, direto, já líquido, porque rendimento não tem imposto de renda, já na tua conta da corretora. Na conta da corretora, você tem duas opções. Você pode pegar e reinvestir em algum outro lugar, qualquer ativo dentro da corretora, ou até mesmo no mesmo fundo imobiliário, ou você pode resgatar e usar aquele dinheiro como você quiser. Inclusive, semana passada, minha chuteira rasgou, né? Uhum. E aí eu fui comprar lá no shopping, tinha acabado de receber de um fundo imobiliário. Na verdade, eram dois fundos. Dava um total ali, um fundo foi 200 e pouco e o outro foi 100 e pouco. E a chuteira foi R$359, R$349, alguma coisa assim. Eu peguei aquele dinheiro e comprei a chuteira. Então, assim, eu não precisei tirar um tostão do meu bolso, porque o fundo imobiliário pagou para mim. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, todos os meses, eles vão pagando. Normalmente, eu faço isso ou eu reinvisto. A maior parte das vezes eu vou reinvestindo, mas às vezes é legal, sabe? Eu já fiz, por exemplo, festa da minha filha de 1 ano, com dividendos de ações, já viajei com rendimento de fundos imobiliários. Então, isso é legal até para você trazer um pouco de produtividade financeira para você e falar assim, caramba, não é só sobre dinheiro. É o dinheiro proporcionando a minha qualidade de vida. Isso é bem legal. Mas isso que você falou, muito legal. Eu tava pensando aqui, Renan. Veja bem, você foi lá com o dinheiro do teu rendimento, comprou a chuteira. Só que você comprou a chuteira, provavelmente numa loja do shopping. E esse shopping ele é administrado, né, por alguma gestora, como você disse. E esse dinheiro vai voltar para você de alguma forma, né? Que massa. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é total, exatamente isso. Então ali, ó, tem o fundo imobiliário que
vamos dizer, é o dono daquele shopping. E se eu paguei alguma coisa, aquele lojista lá que recebeu meu dinheiro, ele precisa pagar o aluguel, aquele aluguel vai para o montante total do fundo, pagou todas as despesas operacionais, o que sobrou de lucro, eu vou receber de volta lá como cotista. Animal, Massa, né? Muito que é um top. ecossistema muito massa, né? Muito top, Renan. E agora pensando na galera ali que está iniciando, né? Como que uma pessoa, um investidor iniciante, ele deve proceder para selecionar bons fundos imobiliários para investir? Boa. Cara, para quem está começando, uma análise bem básica de um fundo imobiliário é, primeiro, qual é o tipo de fundo que você quer? Primeiro passo. É fundo de papel? É fundo de tijolo? É fundo híbrido? É fundo de fundo? Primeiro ponto. Por quê? Eu sempre falo para você pegar pelo menos 3 fundos imobiliários do mesmo setor para poder analisar e comparar qual é o melhor. Vamos supor que você queira fundo de papel. Aí o próximo passo é fundo de papel atrelado ao CDI ou atrelado ao IPCA, que é o tipo de indicador de índice que ele está atrelado àquele papel. Isso faz diferença, porque se você analisa um fundo de papel atrelado ao CDI com outro atrelado ao IPCA, eles são indicadores diferentes. É como se você estivesse comparando banana com maçã. E aí não faz sentido. Não é legal, né? Não. Então você tem que sempre comparar fundo de papel atrelado ao CDI com fundo de papel atrelado ao CDI. Fundo de papel atrelado ao IPCA com fundo de papel atrelado ao IPCA. Mesma coisa para o tijolo. Tijolo eu não vou comparar um fundo de shopping center com um fundo de galpão logístico. Eu tenho que pegar 3, pelo menos, fundos de shopping center e comparar entre eles. Porque é o mesmo segmento, é o mesmo setor. Tem algumas peculiaridades que não dá para comparar. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo. Vamos supor que a gente escolheu o fundo de tijolo para analisar. Segundo passo é aquele fundo, ele é monoativo. O que é monoativo? Ele tem só um único ativo. Por exemplo, ele é dono só de um prédio comercial. Esse é um ponto que eu chamo de um ponto de alerta, porque se acontece alguma coisa com aquele prédio, por exemplo, as chances dele não ter mais renda são muito altas. São altas. Incêndio, alguma coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa interditado, vai dar ruim. Próximo passo, ver se aquele fundo imobiliário ele é monoinquilino. Imagina que tem um único prédio e naquele prédio só tem uma única pessoa que está pagando, ou seja, uma única empresa que alugou o prédio todo. Aconteceu isso no fundo imobiliário que tem um prédio comercial lá em Macaé, se não me engano, Macaé Corporate, que tinha um prédio inteiro alugado para a Petrobras, com um contrato altíssimo, que foi na época de vacas gordas da Petrobras, e veio aquela época lá de crise da Petrobras, né, e tudo mais, e a Petrobras entregou o prédio inteiro. Ele era monoativo, que só tinha um prédio, e era monoinquilino. E ele pagava, era um dos que mais pagavam dividendos. E a boiada ia toda lá. O que aconteceu? Afundou, até hoje o fundo não se recuperou. Então muita gente perdeu muito dinheiro porque foi sem uma estratégia. Foi olhando só para os rendimentos mensais. Então, esse é outro ponto. E aí depois que eu analisei isso, eu vejo os rendimentos. Para saber quanto de dividend yield ele está me pagando. Eu gosto para fundo de tijolo, pelo menos a partir de 8% de dividend yield. Tá? Uma outra etapa é ver se o preço está caro ou barato. E a gente vê pelo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então imagina que o valor patrimonial é o quanto que de fato o patrimônio vale em relação a todos os imóveis que ele tem. E o preço é o preço de mercado que está ali sendo negociado. Se essa relação preço dividido pelo valor patrimonial está abaixo de 1, quer dizer que aquele fundo está descontado. Está mais barato do que de fato o patrimônio que ele tem. E aí é uma boa oportunidade para você entrar. Se ele tiver acima de 1, quer dizer que ele está um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial. Então eu gosto de ir até 1.1 no máximo, para quem está começando principalmente, né? Então 1 está com preço justo, 1.1 até ali a gente compra, abaixo disso é festa. Mas olhando para os outros indicadores também. Eu nunca falo assim, regra básica para quem está começando. Jamais analise um único indicador e tome sua decisão de investimento só por um indicador. Você precisa ver todo o conjunto de indicadores para tomar sua decisão de investimento. Top, muito bom. Aí você falou uma parte aí da boiada e tudo mais. Na tua visão, por que as pessoas elas tendem a seguir a boiada? Por que elas
tendem a não escolher bons ativos, a investir seguindo algo que ela viu ali num vídeo ou que alguém falou para ela e ela nem conhece. Por que você acha que as pessoas tendem a seguir isso? É mais fácil. Dá menos trabalho. Parece que vai dar mais resultado. Tudo que é mais fácil, mais rápido, gasto menos tempo, energia e parece que vai me dar um resultado melhor, tende a levar mais pessoas. Esse modelo de pirâmide. É algo que é fácil, rápido, outras pessoas já tiveram resultado, percebeu? Sim. É fácil você enganar uma pessoa seguindo esse método. As pessoas, elas não querem ter o trabalho de aprender. Hoje em dia as pessoas não querem nem mais mastigar, querem que mastigue para ela. Essa é a realidade. E nada de errado com isso. É legal, mas tem um preço que se paga. Tem um monte de gente que tem assessor de investimento. Eu também tenho. Mas o meu assessor de investimento, ele não é responsável pelo meu dinheiro. Ele me assessora. Quem toma a decisão sou eu. Tem um monte de gente que larga o dinheiro no assessor de investimento. Não é à toa que saiu aí a reportagem que teve um escritório da XP, né, um agente autônomo de investimento, que deu um rombo aí nos milhões nos clientes deles. Por quê? São clientes que não estão acompanhando o investimento. E deixaram só lá. Então, eu sempre penso assim, Matheus. Quando a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente busca conhecimento, a gente para de andar com a boiada. Porque para onde está indo a boiada, você tem que ir pro outro lado. Tem que ir pro outro lado. Faz sentido. Quando a boiada tá indo, você já tem que estar voltando. Minha avó dizia uma coisa que era assim, ó. Quando você veio com milho, eu já fui com a pipoca. É. Então quando a galera estiver indo com milho, tu tem que ir com a pipoca já embora. Tu tem que chegar primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chega junto, tu vai ter que se estapear, vai ter que se... E aí não faz sentido. Então por que a maioria das pessoas preferem seguir recomendações de investimento, preferem seguir... Porque é mais fácil. É mais cômodo. É mais gostosinho. Conforto. Só que deixa eu te falar uma coisa. Conforto não te leva a nenhum lugar. O conforto não te tira da zona de conforto. O nome já diz zona de conforto. A zona de conforto devia ser o nome de zona de fracasso. Porque eu não conheço ninguém que evoluiu estando na zona de conforto. Quer conforto? Tem um preço a se pagar. Fracasso. Quer evoluir? Quer ter produtividade financeira? Sai dessa zona chamada zona de conforto, que está mais para a zona de fracasso, e começa a evoluir. Começa aqui, ó, a arregaçar suas mangas, aprende a investir, assume a responsabilidade do teu dinheiro, começa a prosperar, começa a ter produtividade financeira, cria um plano de independência financeira, mas não a qualquer custo, com liberdade de escolha, com qualidade de vida, dando mais tempo para aquilo que é realmente importante na tua vida. E eu duvido você não prosperar. Não tem como. Agora, segue a boiada, você já sabe qual caminho você vai ter. Show de bola, Renan. E olhando para o cenário atual, né? Existem tendências atuais no mercado de FI que as pessoas elas devem saber, devem estar cientes? Alguma tendência que você vê? Cara, assim, cada vez está tendo mais recorde de investidores em fundos imobiliários. Por quê? O fundo imobiliário é muito legal. Por que ele tem crescido muito? Porque é um investimento do brasileiro. É a cara do brasileiro. Por que você acha que é a cara do brasileiro? O brasileiro, ele está acostumado a receber aluguel. Você pode ver, qualquer pessoa, aquele tiozinho lá, ele vai falar, compra um imóvel, construa uma casa e viva de aluguel. Verdade. Eu também aprendi isso. O próprio livro Pai Rico, Pai Pobre fala sobre isso. Ele fala sobre investimento também, fala sobre imóvel. Eu sou a favor de ter diversificação. Mas quando você fala de imóvel, o brasileiro parece que é o único investimento seguro. Aí tem vários ditados sobre, compra terra, né? Aquela história toda. E o que é um fundo imobiliário? Empreendimentos imobiliários. Você consegue ver, tipo, um shopping center. Você fala, porra, esse shopping aí,
Cara, aquela sala comercial, aquele hospital. Então o brasileiro consegue ver que é palpável. Segundo, ele recebe renda todos os meses. O brasileiro é imediatista. Se ele investe hoje, no próximo mês ele já recebe, tá lindo. Tá muito bom, tá perfeito. Então, assim, é a cara do brasileiro, já vai receber no mês seguinte. E o melhor de tudo, você pode começar com pouco dinheiro e não paga imposto de renda. Que mais que o brasileiro quer? Aí tá lindo, né? Se não investir em fundo imobiliário, cara. Que mais que o brasileiro quer? O brasileiro não quer outra coisa. Entendeu? Você vai investir em imóvel, vai receber aluguel, pouco dinheiro para começar a investir, não paga imposto de renda. O que mais que o brasileiro quer? Tem melhor, Renan. E Entendeu? com pouco dinheiro que você disse aí, um bom fundo imobiliário, quanto com pouco dinheiro? Cara, a maioria dos bons fundos imobiliários tá na faixa dos R$ 100 para cima. A gente encontra alguns aí a R$ 18, 10 e pouco e tal, mas são fundos um pouco mais alavancados, ficam um pouco mais, vamos dizer assim, nível agressivo. Mas a grande maioria, bons, você vai ver, tá na média de 100 para cima. Tava ali uns 89, 90, mas com esse crescimento já tem crescido bastante o fundo imobiliário, então a grande maioria já tá acima dos R$ 100. Mas que ainda é bem acessível, pô. R$ 100, R$ 150, R$ 120, bem acessível para você receber renda todos os meses. É muito acessível. E a partir disso, você, só pra galera entender, você consegue comprar uma cota e dessa uma cota você já recebe em relação ao que você tem ali o aluguel, né? Você vai receber proporcional à tua cota. Por exemplo, se você investe R$ 100, o preço de uma cota é R$ 100. E no mês seguinte ela te pagou, por exemplo, 10 centavos por cota, você vai receber 10 centavos. Uhum. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$ 1. Se você tem... E aí vai somando. É assim que funciona. Entendeu? Mas o grande sacada é, você vai começar com centavos. Né? Eu sempre falo assim, quando você começa a investir, no início você vai receber de dividendos, de rendimento, o equivalente a centavos que dá para comprar uma bala. Depois você vai precisar reinvestir. E aquela bala, todo mês você vai começar a receber um dinheiro que dá para comprar um sacolé. Depois você vai começar a reinvestir, você vai dar para pagar o teu Netflix do mês. Depois você vai voltar a reinvestir, vai dar para pagar uma conta de luz na tua casa. Depois você paga a prestação do teu carro. Depois você paga a prestação da tua casa. Depois você faz uma viagem. Depois você banca o teu padrão de vida todo, que é quando você tem independência financeira. Só que a grande sacada é investir, é você criar toda essa rotina, esses degraus, chegar na tua independência financeira, mas com qualidade de vida. E é aqui que a gente precisa buscar, que se chama produtividade financeira. Então o objetivo é esse, chegar na produtividade financeira. Total, porque me fala, a maioria das pessoas querem ter independência financeira. Na verdade, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, elas estão tão perdidas que elas estão buscando liberdade financeira. E deixa eu te falar uma coisa, liberdade financeira não existe, é uma ilusão. Liberdade financeira é uma ilusão. Tem um monte de gente vendendo liberdade financeira e elas não têm. E elas nem sabem o que é. Sabe por quê? Liberdade financeira, o conceito de liberdade financeira é você ter um dinheiro, um nível de dinheiro que você não se preocupe mais em tomar decisões com o teu dinheiro. Você pode comprar o que você quiser a hora que você quiser. Eu vou falar uma coisa só. Se hoje você que fala que tem liberdade financeira, você quiser comprar um jato, você vai comprar? Talvez alguns sim. Desse jato, você compraria 3 jatos ou 10... Tipo, por que eu tô falando isso? Eu descobri isso com um bilionário chamado Flávio Augusto. Ele não me falou sobre liberdade financeira, mas ele me falou algumas coisas que eu associei a isso. Ele falou assim, ó, Renan, eu sou bilionário. Quando eu tava lá na liga de futebol americano, sentado com vários outros donos de clube, eu era o menos rico lá. E eu achava que eu já tinha tudo, que eu queria tudo. E quando você vê o dono do outro time tendo algo diferente que você não tem, que é um algo acima, você fala, caramba, mas ainda não tá lá no momento. Eu falei, mas você bilionário não tá? Ele falou, bilionário e lá, velho, é pinto. Então, liberdade financeira é você sempre ter esse ponto,
Tipo, não tem como. Se eu quiser ir pra Marte hoje. Liberdade financeira é isso. Se eu quiser ir pra Marte agora, eu vou? Não vai. Quem é que vai aqui hoje? Entendeu? Isso é liberdade financeira. Entendi. Ponto. Ah, mas eu não... Aí vai ter gente. Mas eu não quero ir pra Marte. Tudo bem, eu tô falando a questão financeira. Por isso que é uma ilusão, né? Porque você nunca vai chegar. Liberdade financeira, você não consegue saber qual é o teto. Porque sempre tem um próximo passo. Sempre tem um próximo degrau. E eu falo que para de ficar querendo liberdade financeira. Começa a buscar como meta a tua independência financeira. Independência financeira é você ter uma renda passiva que banque o seu padrão de vida. Quando você chega nesse número, você atinge a sua independência financeira. Só que cuidado. Não queira ter independência financeira a qualquer custo. Porque tem muita gente que tem independência financeira, mas não tem qualidade de vida. E aí que vem a grande sacada que vocês precisam desejar a partir de hoje. Vocês precisam desejar, focar em ter produtividade financeira. Que é você ter independência financeira, sim, mas não a qualquer custo. Com qualidade de vida. Tendo mais tempo de qualidade com a sua família, viajando mais, tendo o carro que você quiser, a casa que você quiser. Mas sem abrir mão do bem mais precioso que você tem. O seu tempo. Isso é ter produtividade financeira. Dinheiro e tempo à tua disposição. Excelente, muito bom, Renan. A gente está chegando no final e eu tenho mais 2 dúvidas aqui que eu compilei da galera que te segue também, dos teus alunos, justamente para tu trazer esse conhecimento para a gente. E uma delas, Renan, e a galera gosta muito de saber a tua opinião, a tua visão sobre isso, para uma pessoa ali que tem 50 mil, como é que você investiria esses 50 mil diversificado, mas não só em FIs, uma carteira assim completa para quem está começando, que seja uma carteira segura e que tenha FIs também, claro. Se eu estivesse começando hoje com 50 mil reais, eu separaria da seguinte forma: 20 a 30 mil reais eu colocaria pro meu colchão de segurança, em renda fixa, porque segurança não se negocia. Então vamos supor, eu colocaria ali 20 mil reais num CDB de 110% do CDI, por exemplo, do Sofisa Direto, que eu posso tirar a qualquer momento, caso eu precise. 10 mil reais eu colocaria num Tesouro Selic, por exemplo, que eu também posso tirar a qualquer momento e é o investimento mais seguro do país. Então 30 mil reais eu deixaria ali para liquidez rápida. Depois, 10 mil reais, fundos imobiliários. Desses 10 mil, eu compraria 3 a 5 fundos imobiliários. 2 de papel, um atrelado ao CDI, o outro ao IPCA, um de shopping center, um de galpão logístico e o outro de renda urbana. E os outros 10 mil reais eu compraria ações de setores perenes. Telecomunicações, energia elétrica, saneamento, setor bancário e de seguro. É assim que eu começaria a investir 50 mil reais hoje, se eu estivesse começando agora. De uma forma bem diversificada, muito interessante, Renan. E para a gente finalizar agora, uma visão mais geralzona, né, macro. Qual que é a sua visão sobre o futuro do mercado assim, de renda variável? A gente está num momento bom para investir, não só de renda variável, falando de ações e de fundos imobiliários também. Hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast, está num momento bom para a gente investir em renda variável? 2024 é um ano muito próspero para investir em renda variável. Por quê? A gente está com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, caindo. Vai continuar caindo. A previsão é chegar no final de 2024 aos 9%. 2025, 8% para baixo. Então ainda tem uma boa queda. E quando cai, o que acontece? A taxa Selic, quando cai, os investimentos de renda fixa dos grandes bancos, que a gente chama de correntistas, ficam menos atraentes. E não só de investidores pequenos, de grandes fundos, de empresas. Eles acabam tirando muita grana da renda fixa, porque não fica mais atraente, e vai botar onde? Na Bolsa de Valores. E quanto mais dinheiro entra na Bolsa de Valores, mais ela sobe. Então é um mercado muito próspero para o ano de 2024, 2025, tanto o fundo imobiliário quanto ações. Mas ao mesmo tempo, é renda variável. Então você precisa buscar conhecimento, prática, repetição, um grupo forte e um mentor. Se você pegar esses 5 pontos, você vai conseguir prosperar, chegar na sua independência financeira, com qualidade de vida, o que a gente chama de ter a sua produtividade financeira.
Show de bola. Renan, cara, que quanto conhecimento, hein? A gente falou aí como que a pessoa ganha dinheiro com fundos imobiliários, o que são fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários. Então, Renan, já que é um podcast com muito conhecimento, com muito valor, o que a galera tem que fazer, Renan? Tem que dar o like, né? Deixa o teu like primeiro se você está no YouTube. Avalie a gente se você está no Spotify, com 5 estrelas. E todo mundo, tanto no YouTube quanto no Spotify, manda isso aí para aquele amigo, para aqueles grupos de WhatsApp, para a galera poder aprender a investir em fundos imobiliários. E eu vou além. A gente tem um programa de acompanhamento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, onde a gente ensina todos os tipos de investimento. Tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários e ações. Se você quiser saber como funciona, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de espera e você vai preencher, dizendo que você tem interesse, e o meu time vai entrar em contato com você para te explicar todos os detalhes de como é que funciona o nosso programa. Se fizer sentido para você, você se torna um aluno nosso. Se não fizer, você continua acompanhando a gente no Spotify e continua acompanhando nosso conteúdo gratuito, que vai ser sempre bom poder te ajudar e quando você estiver no seu momento, você dá o próximo passo, o que a gente chama de se tornar um investidor Profit. Tá bom? Show. E modéstia à parte, Renan, já fiz esse treinamento, faço parte desse programa de acompanhamento e é um dos melhores que eu já vi no Brasil, que literalmente é um acompanhamento, Renan. É o que muita gente que está começando a investir precisa. Não é só mais algo online ali em que ela assiste, ela fica largada lá, como existem muitos por aí e eu mesmo já fiz, tá? Então aqui, cara, que tem todo esse suporte, acompanhamento, alguém ali para segurar na mão da pessoa. Show de bola. E diz a lenda que quem não compartilhar, né, não prospera. Então, compartilhem aí, galera, esse fica episódio pobre, que fica tá pobre. massa. Fica pobre, Renan. Ô, galera, vamos ficar pobre, não? Não vai, não. Compartilha aí, dá o like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações e avalia com 5 estrelas aí no Spotify, que vai ser ótimo, tá bom? Avalia que a gente vai chegar lá no top 1 de finanças e investimento, Renan. Cara, muito bom, muito conhecimento hoje aqui. Me animei pra caramba. Acredito que a galera que tá assistindo, tem gente que quer começar a investir, que também já vai se animar a investir em fundos imobiliários. E é isso aí, Renan. Muito bom, tá? Top. Então é isso. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e bora evoluir!